Bora lá, Fiel, o pessoal da ESPN tá lá em frente, o CT Joaquim Grava, porque o Corinthians já vira a chave pra enfrentar o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena no sábado. A boa notícia é que o Timão tem retornos importantes vindo do DM, que já estão 100% e vão poder ajudar o Timão aí nesse jogo contra o Galo. Você acha que o Timão ganha do Galo, vai engrenar de vez no Campeonato Brasileiro? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vladimir Bianchini está aqui conosco, porque depois da derrota contra o Santos, o Corinthians em casa joga contra o Galo. E aí, será que o Corinthians vai estar mobilizado para a partida, já que essa foi a reclamação do que faltou no Clássico, hein, Vlad? É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Para o Corinthians é um jogo muito importante para justamente tentar se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, já que o resultado de ontem, o Vitória vencendo o Bahia, deixou o Timão a 5 pontos apenas da degola. E para essa partida vai ter alguns retornos importantes e o desfalque do zagueiro Gustavo Henrique. Vamos começar então pelos retornos. O Bidu e também o Hugo Souza, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, além dos jogadores que estavam na data FIFA, o Félix Torres com o Equador e o Romero também com a seleção do Paraguai. Lembrando que o Martínez também deve voltar, o jogador se atrasou na volta da seleção venezuelana, foi punido pelo Corinthians e agora deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior, que é outro também que cumpriu suspensão contra o Santos e está de volta no banco de reservas. Uma das principais novidades é que o Memphis Depay deve ser o titular. Ele vive o maior jejum de gols com a camisa do Corinthians desde que chegou ao Parque São Jorge. São 7 partidas sem balançar as redes. Além disso, o Garro deve ganhar mais minutos em campo. Pode ser que comece como titular ou que pelo menos entre logo no começo do segundo tempo, justamente para tentar fazer a diferença em relação ao Timão. O Carrilho é outro jogador também que vive a expectativa de voltar, já que ele fez uma operação no tornozelo, ficou mais de 2 meses fora e pode ser uma novidade entre os jogadores relacionados. Lembrando que o Corinthians tem alguns jogadores ainda no departamento médico. Caso do André Ramalho, que pode retornar nas próximas semanas, e do Vitinho, que dificilmente jogará em 2025, Bruno. O torcida do Corinthians será um time diferente neste sábado contra o Atlético Mineiro em relação àquele que perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Começando pelo treinador, o Dorival Júnior, que ficou suspenso nas últimas 2 partidas e estará de volta ao banco de reservas. Quem também volta é o Martínez, o volante do Timão, que inclusive sumiu durante uma semana dos treinos no CT Joaquim Grava, se reapresentou, será multado, essa multa será revertida à caixinha dos jogadores e o Corinthians também vai descontar os dias em que ele não compareceu ao CT. Goleiro Hugo e o Matheus Bidu, que suspensos não pegaram Santos, também estarão de volta, como também o Romero e o Félix Torres, que estiveram fora por conta da data FIFA. A tendência é que tanto o Memphis Depay quanto o Garro iniciem a partida contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Santos, eles começaram no banco de reservas, mas acabaram entrando durante o jogo. Um desfalque é certo, o Gustavo Henrique levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Santos. É bem provável que o Kaká inicie a partida. O Corinthians segue com 33 pontos, ameaçado de rebaixamento. Lembrando que até o momento, neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 8 vitórias. O time mais empatou 9 vezes do que propriamente venceu. E perdeu nada mais, nada menos do que 11 vezes. O Timão, que até o momento, neste Brasileirão, jamais venceu 2 partidas consecutivas. O Corinthians vira a chave e já foca completamente no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota dolorida para o Santos lá na Vila Belmiro, o Timão sabe que precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor. E essa resposta precisa vir em casa, diante do Atlético Mineiro, em mais um jogo importante na Neoquímica Arena. A atuação contra o Santos ficou longe do que se esperava. O time até criou chances, mas faltou intensidade, foco e, principalmente, atitude para buscar o resultado fora de casa. Agora, a ordem dentro do CT Dr. Joaquim Grava é clara: virar a página, corrigir os erros e reencontrar o caminho das vitórias. Afinal, o Corinthians ainda busca se firmar no meio da tabela e precisa engrenar uma sequência positiva para sonhar mais alto no Brasileirão. O técnico Dorival Júnior, que não pôde comandar a equipe na beira do campo na última partida por conta da suspensão, está de volta.
Durante os treinos da semana, Dorival cobrou bastante dos jogadores uma postura mais agressiva, especialmente nos minutos iniciais do jogo. Segundo pessoas próximas ao elenco, o treinador quer ver um Corinthians que pressione desde o começo, que não dê espaço e que faça da Neoquímica Arena o verdadeiro caldeirão que sempre foi. E as boas notícias também vêm do departamento médico. O meia Rodrigo Garro, que voltou na última rodada após se recuperar de uma lesão na panturrilha, está 100% e deve ser titular novamente. Outro que reaparece é Memphis Depay, que também retornou contra o Santos, mas ainda não jogou os 90 minutos. Agora o holandês está pronto fisicamente e deve atuar o jogo inteiro diante do Atlético. A expectativa é grande para ver Memphis e Garro juntos novamente, formando uma das duplas mais técnicas do elenco. E tem mais reforço. O atacante Carrillo volta de suspensão e deve ser uma das novidades entre os titulares. A presença dele pode dar mais velocidade pelos lados e aliviar a pressão sobre o ataque, que foi muito cobrado após a última derrota. Nos bastidores, o clima é de concentração e foco total. Os jogadores têm consciência de que não dá mais para vacilar, especialmente jogando em casa. O torcedor quer ver um time com garra, que lute até o fim e que mostre dentro de campo o peso da camisa do Corinthians. O elenco sabe que o duelo contra o Atlético Mineiro será difícil. O Galo vem de bons resultados, mas o Corinthians confia na força da Arena e no apoio do seu torcedor para transformar a pressão em motivação. É hora de reagir, de virar a chave de vez e mostrar que o Corinthians ainda pode fazer um grande final de segundo turno de Brasileirão. O torcedor quer ver raça, entrega e um futebol à altura da história do clube. Será que agora o Timão engrena e mostra sua verdadeira força em casa? Ou o Atlético vai tentar estragar essa retomada corintiana na Neoquímica Arena? Tudo será decidido neste próximo confronto, que promete emoções do início ao fim. O Dr. Cássio lá sugeriu o uso de tornozeleira. Humilhante, hein? Humilhante. Sugeriu, tá? Ainda não tá. Sugeriu, que o visto seja, que o passaporte seja retido, para que ele não possa viajar. Humilhante. E que vá até a casa dele fazer uma busca e apreensão de documentos. Geralmente a polícia faz isso. Mas eu nunca vi uma busca e apreensão que o cara é avisado antes. Senhor Mani, amanhã, 10 horas da manhã, vou fazer uma busca e apreensão na tua casa, beleza? O cara pode tacar fogo em um monte de coisa. Não, então, mas aí você vai esconder tudo, dá tempo. Tem que pegar os caras de surpresa. Não, mas sabe o que é mais positivo? Que vergonhosamente para o Corinthians passou um pano para tanta gente que está lá. E não é só essas figuras que nós estamos falando, não, né? Se você cavocar ali, por isso que às vezes a gente não entende porque pessoas que se dizem contra a renovação e transparência não brigam com a renovação e transparência. Quando uma pessoa não briga com a outra que está fazendo errado, porque talvez ela esteja fazendo errado também, né? Ou tenha a culpa no cartório. Então, não dá para passar o pano para o resto, entendeu? A gente achar também que quem agora assumiu, tô falando do Stabile não, tô falando de uma outra turma que continua aí, tá? Que esses caras também sejam os caras, os arautos da lisura, que não tenham feito nada errado no clube. Porque assim, o Corinthians ele consegue criar um comitê de ética que o cara que está sendo investigado, ele participa do próprio comitê para se investigar. Isso daí, cara, se você conta essa piada em Portugal, os caras vão falar, mas vocês estão de brincadeira. E depois os burros somos nós. Depois os burros somos nós. Então, quer dizer, tem umas coisas que só acontecem no Corinthians, né? E isso daí é só uma ponta do... É a raposa cuidando do galinheiro. E eu vou repetir um outro negócio aqui, cara. Isso daí é dinheiro pequeno. Isso é pequenininho. Eu queria mesmo, se o clube fosse um negócio sério, que nos últimos 30 anos investigassem todos os contratos que foram feitos. Jogadores, técnicos, pessoal do staff aí que faz parte do futebol. Comissão de contrato empresário. da arena. Comissão de com empresário. Patrocínio. Rachadinha de salário de jogador. Base. Base é o... talvez o cara que não quer assumir o cargo de... Não, que é a base. Não, o cara não quer sair da base. É a base. Porque ali é uma mina.
Outra, a base não é no Corinthians, acontece isso num monte de clube, Sim, claro. tá? O moleque bom na peneira, ele é liberado e volta 6 meses depois pelas mãos de um empresário. Quem fica é o ruim. E aí esse moleque bom, quando volta, já tem um contratão bonito lá, entendeu? Cara, não é o Corinthians, é o futebol brasileiro. O dia que o futebol brasileiro não Mas tiver... o Corinthians tá dando um exemplo. Não, e outra, tudo que a dívida do Corinthians não está em 2,7, está em 5,4, porque o Corinthians sempre dobra tudo, né? O Corinthians é... Um pum no Corinthians, um peido no Corinthians vira uma cagada geral, porque o Corinthians é muito grande. Não, mas é verdade. É por isso que ganhar do Corinthians não é ganhar de qualquer um. Entendeu? Uma gripezinha no Corinthians vira uma pneumonia. O cara morre no dia seguinte. Não, é verdade. Então, e quando ganha também. Mas assim, vai mudar o quê? O ex-presidente não poder sair do país? Eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, a grana vai voltar? O dinheiro vai voltar? Vão devolver o dinheiro? Porque o Corinthians precisa de dinheiro. O Ministério Público mandou devolver 500 milhões de reais. Não, mas vai para 1 milhão porque tem 75% de... Não, era menos e com esse 75% chega em 500 milhões. Não, já tem 1 milhão e 100 milhões. 480 mil. 500 mil. 500 mil. Sim, mas além desse dinheiro, que já tem juros e correção, tem uma outra porcentagem em cima por danos morais causados ao clube. Então isso daí pode chegar a 1 milhão e pouco. Mas enfim, 1 milhão e pouco voltando pro clube, não vai adiantar nada. É esse problema. Eu quero saber, e todos os torcedores, até quem não é corintiano, como é que vai ficar a questão do estádio? O name rights. Se você for meter o dedo nessa conversa vai mexer com muita gente. Vai mexer com gente que não tem nada a ver com futebol. Mas eu acho que nada já não deveria ter alguma coisa, Sim. hein? Tem gente que não tem nada a ver com muita futebol. Gente grande aí. Pra falar do campo, o Corinthians tem retornos aí pro Atlético Mineiro. Não falar do campo. Mas vai jogar, né? Tem que falar. Volta o Hugo e volta o Bidu. Voltam o Hugo e Bidu, o Carrídio talvez... Parece que volta. Mas que o Ramalho não. O Ramalho pode voltar. Não, o Garro e o Memphis devem ser titulares. Titulares. Carrilho pode voltar, né? A informação lá dentro, se o Memphis não tiver enfaixado, ele tem condição de jogar, né? E o Martínez voltou ou não? O Martínez voltou, só que ele ficou fora... Mas foi punido por questões particulares lá, né? O Corinthians engoliu a história dele. Engoliu a história dele. Ele alegou o quê? O que aconteceu? Não, o filho teve um problema com a documentação pra sair lá da Venezuela. Martínez foi punido. Os caras falaram pra ele, Martínez, nós não vamos pagar o seu salário. De novo! Mudou nada, né? Agora é o seguinte... O que eu fiz antes? Eu não tinha feito nada! Eu achei que agora eu ia receber, né? Eu não tinha feito nada! Você já não pagaram. Mas quando estavam devendo pro Memphis, que agora acertaram com o Memphis aí, né? Até o ano que vem lá, o que tá atrasado vai ser pago em suaves prestações. Mas em um dos jogos aí foram cobrar o Memphis e o Memphis falou, calma aí, pô. Isso é complicado, Vocês nem pagando estão me pagando. Então eu tô falando, se eu sou deixa eu te falar uma coisa desse, cara, pô. Dá vergonha, dá vergonha, cara. Essa postura do Memphis é tão errada quanto ele não recebeu o salário. Pega o boné, vai embora, é um erro do clube no processo. Se você não tá recebendo o seu salário, ninguém tá te obrigando, você não tá mais com a obrigação de ir trabalhar. Então você não vai. Entendeu? Não, em processo do clube. Então, porque eu não tô recebendo, então eu vou lá e vou fazer o que eu quiser. Exato. Não existe isso. Convoca uma entrevista e fala, olha, gente, eu gosto muito do Corinthians, vou pra comunidade, tomo minhas brejas aí até as 8 da manhã lá no centro, tudo bem, tá tudo certo. Eu já trabalhei em lugares que fiquei 2, 3 meses sem receber e continuei trabalhando normalmente. Mas eu poderia ter ido embora. Eu optei não ir. Eu falei, eu vou esperar, vou ficar e depois eu acerto. Onde foi? Entendeu? Onde foi? Vocês sabem onde foi. Ele teria o direito, né? Ele teria o direito de não ir e falar, enquanto vocês não acertarem a minha situação... Não foi no Corinthians, não. Só que aí ele pode convocar uma entrevista e explicar isso pra torcida. Porque se ele convoca e explica isso pra torcida, nenhum corintiano com mínimo de cerebelo vai achar que o cara tá errado. Agora, o que o cara não pode é voltar da Holanda e jogar 42 minutos contra o Atlético Paranaense, ficar rindo no banco quando o Corinthians tá tomando de 2-0 do Santos, e só se proteger pra jogar pela Holanda. Mas segundo alguns da internet, isso é uma agenda de difamação que existe contra o Memphis Depay, né? Eu não sei quem escreveu isso, a minha inteligência, desculpa, não consegue captar esse tipo de coisa, essa mensagem. Eu vejo os números, o que esse cara anda fazendo dentro de campo. Depois do Mundial, o Corinthians fez 20 jogos, esse cara jogou só 12 vezes pelo Corinthians, fez 2 gols.
E lá na Holanda ele marcou 4 gols e 3 assistências. Então, esses números acho que mostram que ele está muito mais antenado com a Copa do Mundo do que com o Corinthians. E ele vem treinar no Corinthians, ganhando. Ele é pago, tem toda a estrutura para não jogar no Corinthians, só para treinar e se preparar para a Holanda. Ele ganha isso que 3 milhões. Ele ganha quase 500 mil euros, né, por mês para treinar no Corinthians, para se preparar para a seleção. Você tem razão. E tudo pago, viu? Pago. Mora no hotelzão. Ele mora mal, né? Ele mora mal. O hotel que ele mora, talvez seja o melhor hotel da América do Sul. Da América Latina. Rosewood. Não sei se da América Latina. Foi eleito o melhor. É claro que cada ano muda, foi eleito. O melhor da América Latina. Então engloba o México lá, engloba todo mundo. Numa suíte que não é barata. É uma das presidenciais lá. Mora mal, né? O custo-benefício dele é muito baixo, né? O que pagam pra ele, o retorno é baixo. Mas a torcida gosta, né? A torcida gosta. Faz aqui, como é que é? Agora, guardem isso que nós 5 estamos falando. Que o Alfinete deu a letra ontem. Se esse cara marcar o gol da vitória contra o Cruzeiro, muda tudo. Tá? E classificando o time depois do título, tudo isso que a gente falou aqui vai envelhecer mal, porque vão esquecer. Mas se ele fizer isso, ainda que ele faça isso, tudo bem. Tá como se o Corinthians fosse um clube de um jogo de uma final da Copa do Brasil. Então a gente pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, pode tomar 4 do Santos, pode tomar 4 de não sei quem, pode perder do Sport, que não perdeu pra ninguém, ele pode não ir pro jogo, pode chegar a hora que ele quiser, pode dar risada. Tudo isso se ele fizer um gol numa final, que ele já teria que fazer isso. Ele já teria que fazer isso. Né? Mas vamos mudar de assunto, porque eu já tô estressado com Hoje é sexta-feira, calma. Que tem retornos importantes. O Hugo Souza volta de suspensão e da data FIFA da seleção. O Matheus Bidu volta de suspensão. O Memphis e o Garro, que jogaram 25 minutos contra o Santos. Vamos lá, né? Ô Memphis, chega, né? Tá bom? Não tem jogo da Holanda pelos próximos dias, vai ter que jogar pelo Corinthians. Então, já jogou lá, se reapresentou, entendendo que ele podia só alguns minutos, pois agora não tem mais desculpa. Agora o Memphis vai ter que ser titular, inclusive. E resolver, tá? Mata no peito, porque é dele que a gente cobra mais resposta dentro de campo. O Garro, se ele começar no banco, entrar no intervalo, eu até vou entender, porque ele ficou um mês afastado aí com uma lesão na panturrilha, tá recuperado e tudo mais, mas também acho que dá pra ser titular. No caso do Memphis, não tem desculpa alguma, ele precisa ser titular nesse jogo. E dar a resposta em campo. Aí já começa a mudar, né, gente? Porque aí nós já temos o Hugo Souza de volta, você já tem o Bidu na esquerda, você já tem o Memphis e o Garro começando, com o Yuri, tem o Guinegão se ele quiser, ou seja, já temos uma estrutura melhor. E André Carrilho definitivamente de volta sendo relacionado. Essa é a tendência. Ele era para ter sido no jogo contra o Santos, mas está recuperado, está trabalhando com bola normalmente, deve ser relacionado para ganhar alguns minutos nesse jogo e trata-se de uma baita notícia, porque o peruano joga muita bola e ajuda muito o time. Agora tem um probleminha. O Gustavo Henrique recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O André Ramalho, até onde a gente sabe, ainda não se recuperou. Ele estava em transição física. Vamos ver como é que, qual a resposta dele durante essa sexta-feira para ver se ele consegue ser relacionado. Se ele for relacionado, não sei se ele vai para o jogo. Se ele for para o jogo, beleza. Agora, se não, é João Pedro Choca e Kaká, Félix Torres, Kaká. Ou ele vai improvisar o Ranieri ali, acho difícil, né? Porque o Dorival disse há 2 jogos que o Kaká tem toda a minha confiança. Quando ele cometeu aquele pênalti, né? Que não foi pênalti, mas enfim, né? Que ele acabou prejudicando o Corinthians naquele jogo contra o Inter. O Kaká tem toda a minha confiança, disse o Dorival. Então não sei. Sem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, você tem o Choca e vai ter que colocar um deles. O Angileri ali, improvisado, como ele tem jogado, normalmente numa linha de 3, né? Com 2 zagueiros, aí acho loucura. Acho que ele não vai fazer isso. Vai manter os 3 zagueiros? Acho que agora ele não precisa. Tá ganhando mais peças do meio pra frente. Então vamos ver como é que o Corinthians trabalha esse jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa precisa acontecer. Postura. O que aconteceu na Vila Belmiro, que fique na Vila Belmiro. Porque aquela postura é inexplicável, inaceitável, injustificável. E agora é diante da torcida. No jogo passado, depois de 7 jogos sem ganhar em Itaquera, o Corinthians venceu o Mirassol. Daquele jeito, né? Mas ganhou. O Mirassol foi muito melhor, teve mais finalizações, teve mais posse de bola e perdeu por 3-0. Isso é o futebol. O Corinthians chegou 3 vezes no gol e marcou as 3 vezes. Beleza. Mas
no contexto, o Mirassol foi melhor. E agora contra o Atlético Mineiro? O Galo tá mal, gente. Arrancou um empate contra o Cruzeiro no Clássico, porque era clássico, né? Porque os dois times não estão na mesma prateleira hoje, nem na tabela, né? E com o Corinthians é confronto direto. Os dois têm 33 pontos. E é um Galo instável, sim, que dá pra você ganhar, jogando na frente da sua torcida. Então, o que precisa acontecer efetivamente, independentemente do resultado, é que esses caras corram. Essa questão política do Corinthians dá uma enojada, né? Mas vamos lá, virando a chave, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado. É um confronto direto. Ambos os times têm 33 pontos. Uma ressalva aí pro Atlético Mineiro, que tem 27 jogos, um jogo a menos que o Corinthians. Então, cara, se o jogo contra o Santos era importante, imagine esse, mano. Imagine esse. O Corinthians precisa ganhar, porque se perder vai ficando difícil as coisas, hein, mano? Não vai acontecer uma catástrofe em casa, eu sei que o Corinthians vai ganhar, mas é um confronto direto, pessoal. Né? É um confronto direto. O problema é o seguinte, o Corinthians jogou aquela tiriça contra o Santos, né? O Corinthians, você vai ver, foi aquela lombriga que os caras jogaram, e vocês vão ver se sábado eles não vão comer a bola lá na Neoquímica Arena. Vocês vão ver se eles não vão destruir tudo lá. Eu quero ver no correr na Neoquímica Arena não, pra eles verem o que acontece. Lá não tem como, meu irmão. O 12º jogador, ele entra em campo. Não tem o que fazer. Lá ou você corre ou você corre. Eu duvido o Corinthians fazer a mesma atuação que ele fez contra o Santos lá na Vila Belmiro, lá pra ver o que acontece. Eu duvido, mano. E isso que irrita. Um time que tem escolhido jogos pra dar raça, pra jogar. Sábado é vitória, pessoal. Sem soberba, sem nada. O time vem cobrado. Parece que ele só tem que bater pra entregar. No sentido, assim, das cobranças, né? E é lamentável isso, mano. Aí fica patinando na parte de baixo da tabela, como já era pra gente estar sonhando com coisas muito maiores na parte de cima. Mas enfim, pessoal. E aí, você acha que o Corinthians disputa sábado, né, contra o Atlético Mineiro ou não? Vai ficar essa tiriça de sempre aí. Bora trocar uma ideia? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Mano, se você chegou até aqui, por favor, dá um like no vídeo, aperta hypar o vídeo aí pra gente, ajuda de... Quando você clica em hypar, você tá falando aqui pra plataforma, pro YouTube, que o conteúdo é do Corinthians, mano. Aí vai vir mais corintianos, bora fazer uma resenha aí, né? Deixa um like, se inscreve aí se possível. Tá? Um grande prazer ter vocês aqui, beleza? Um forte abraço, sextou. Juízo, hein, pessoal? Sexta-feira, hein? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!